Olá, galera. Aqui tradicional bom dia, boa tarde e boa noite a vocês que nos assistem aqui no nosso canal Verdades ou Não sobre a Bíblia, com o professor Clóvis Bauri. Hoje, em 24/5, exatamente às 14 horas e 11 minutos, eu agradeço as visualizações que vocês têm feito no nosso canal e também as pessoas que compartilham nossos vídeos. Ontem mesmo eu fui provocado por dois pregadores sobre esse livro aqui que dizem que é Manual de Deus, né? E eu mandei alguns áudios para essas pessoas mostrando coisas bizarras da Bíblia, bizarras que não tem nada a ver com santidade. Nesse exato momento eu vou ler algumas passagens bíblicas para nós relançarmos o nosso terceiro vídeo, que vale muito a pena ser revisado, porque nós mostramos passagens algumas mínimas sobre contradições sobre feitiçaria, o que é chamado o Menino Jesus na Bíblia, dentre outros temas. E lá vem bomba. Eu não sei porque vários pastores estão com medo de mim. Não é de dizer que vai para a ringue, eu não sou lutador. Mas eu estou lutando com Deus na frente para provar biblicamente as contradições desse livro aqui e volto a dizer que Deus não mata. Vamos ver aqui agora já umas passagens que contradiz com o que é chamado de Deus no Velho Testamento, que é uma coisa horrível, uma monstruosidade, é algo muito mal, vai aniquilando o que é chamado de Deus no Novo Testamento, com aquilo que eu retifiquei, dizer que Deus se fez carne no homem, que eu já retifiquei. Agora eu vou tirar o restante desse peso, que ele jamais se faria carne, né? Peguem antes, pastores que estão com ódio de mim, não sei porquê, vocês não vão passar necessidade. Eu vou dar uma aula prévia bem aqui de um vídeo que eu vou fazer. Isso aqui também é uma aula. Se vocês pegarem a passagem do Naamã da Bíblia, comandante sírio do Velho Testamento, certo? Do que houve lá no contexto, ler e interpretar direitinho Mateus 23:23, e aquilo que é chamado Jesus na Bíblia e no Novo Testamento sobre dízimos e ofertas, vocês mesmos terão o discernimento sobre dízimos e ofertas. É um vídeo que eu farei mais na frente. Vou dar uma aula para vocês. E peço que vocês refutem. E estou aqui, digo de novo, pago o carro de som para anunciar. A qualquer momento eu mostro as contradições sobre dízimos, sobre ofertas, sobre templo, sobre reino. Venho mostrando sobre vários temas da Bíblia. E vou mostrar umas mensagens que eu mandei, agora parece que foi terça-feira, para o Papa Leão XIV. Vocês que estavam com vontade de fazer, ou que estão com vontade de fazer comigo um podcast, basta duas passagens bíblicas que eu mostrei, vou mostrar agora o print já. Eu mostrei porque eu mandei para o Papa Leão XIV, e duas passagens bíblicas. Se tiver escrito assim, pelo menos em hebraico, como está aqui em português, aniquila. Basta você saber interpretar. Todo livro é para ser interpretado. Vamos ver aqui passagens bizarras do que é descrito como Deus na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Em uma certa batalha lá contra Amaleque, o povo israelita, que é um povo escolhido, né? A terra é de Deus, então Deus escolheu um povo. Eu digo que não. Vai ficar uma parte na terra e outra no inferno? Ou morar no céu? Basta vocês lerem aí, se tiverem coragem, as passagens que mostram aquilo que é tido como um plano de Deus na terra, para saber se o meu nome ou o teu está escrito no livro lá. Chama livro de Deus lá no céu. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O que vocês tentam entender, interpretar com isso bem aqui? Quer dizer que a vara de Deus, ou seja, parte do poder de Deus vai estar na mão de Moisés? E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés
Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Gente, mas pausa bem aqui. Desde quando Deus ia querer para um homem ficar de joelhos suplicando para Deus matar povo através de outro povo chamado povo israelita? Está se tratando de Deus. Deus não é assassino. Por que tinha que ter dois personagens, dois homens segurando os braços de Moisés para suplicar o nome tido como de Deus na Bíblia? Deus é um só é Deus. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, a fio de espada. Então, olha só, como se fosse Deus, ó. Disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu, como se fosse Deus, totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Aí você se pergunta: Deus é isso aqui? Deus, o Criador, o Santíssimo Espírito. E Moisés edificou um altar e clamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse, ó, de novo, como se fosse Deus: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então não teria sido aniquilada. Aí você se pergunta, porque no livro de Isaías diz que o que é chamado Senhor ou Deus na Bíblia promove a guerra, promove a paz, como se ele tivesse criado as trevas para nos castigar, para nos aniquilar, para nos banir da terra, como é descrito em passagem apocalíptica. Gente, o que é descrito por Deus aqui neste livro é um genocida, é um latrocida, é brincar como se fosse Deus brincando de ser ele próprio para escolher um povo para ir morar no céu. Eu discordo plenamente disso aqui. Agora você vai se questionar se Deus quer para alguém se ajoelhar para ele, se humilhar para matar outro povo. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma imagem como se fosse um velho, cabelos e barba branca. Eu acredito que não foi só eu que chegou a ver essa transfiguração. A imagem que vocês vão ver agora é como se fosse um retrato da transfiguração de Baal Peor, quando o inimigo no meu corpo conversava com Baal, que não era eu, era o demônio, estava um demônio em carne, sem ser eu, chamando Baal de pai e de Deus. Como eu falei na nossa apresentação do primeiro vídeo do nosso canal, o meu corpo conversou com Baal Peor mais 50 vezes aproximadamente, né? E depois de vocês verem a imagem, nós vamos mostrar aqui outras passagens agora aqui, em outra batalha, no caso em Gibeão, ainda no livro aqui de Josué, no capítulo 10, versículo 8, nós vamos fazer aqui a leitura até o versículo 15. Nós já mostramos no vídeo anterior, no nosso nono vídeo, como se fosse Deus ouvindo a voz do tal profeta Elias. Eu volto a afirmar que Deus nunca falou por boca de homem, nem vai falar. E vamos mostrar também uma passagem do livro de Lucas, que vai ser do capítulo 9, versículos 54 a 56, que dá para entender nitidamente na leitura, mas que eu vou fazer aqui, na Bíblia, em língua portuguesa, pastores, pregadores, padres, Papa Leão XIV, suposto sumo sacerdote, lá do terceiro tempo, que deve haver, já vai sair, isso é um mistério, chamado Baruque, né? Baruque, parece que o nome é Baruque. Eu gostaria muito de conversar com vocês, porque se eu pudesse, esse terceiro tempo seria evitado para dar para pobres, para construir casas para pobres, bons hospitais, boas escolas, melhores salários para todos nós. Mas eu não posso fazer isso até então. Eu sou um homem, eu não tenho poder sobre o homem. Senão, haveria muitas cidades que estariam de luto para reivindicar os nossos direitos, o nosso dinheiro. Mas vamos falar de Bíblia.
No livro de Josué, capítulo 10, versículo 8 ao versículo 15. Olha aqui o que está escrito em língua portuguesa, aí vocês vão se perguntar, se questionar se isso aqui é de Deus. E o que eu falei anteriormente, para Moisés fazer um outro altar, só você se lembrar da passagem de Isaías 66:3-4. Eu já falei várias vezes, essa passagem é muito forte, tanto quanto o Atos 17. Se tirar do que está aqui em língua portuguesa, eu baixo a crista. Eu paro até de fazer os vídeos. Vamos lá. Bom, galera, o que nós vamos retratar agora aqui, biblicamente, envolve aquela história dos 5 reis, onde Adonisedeque é um dos personagens principais lá com Josué e o povo israelita. Mas nós vamos ler aqui do livro de Josué, capítulo 10, versículo 8 ao versículo 15, para poder não ficar muito extensa a história. Você pode ler em sua Bíblia aí, com calma, toda a história, né? E irão perceber com o que eu vou ler no livro de Lucas que parece não ficar bem claro que é como se fossem dois tipos de deuses, personagens diferentes, divergem muito. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, como se fosse Deus matando. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu, tá aqui, como se fosse Deus, gente, grandes pedras de Azeca. E morreram e foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram, tá aqui, ó, matar toda hora. Cruz credo. Então, mas assim, ó, a espada. Agora vamos ver aqui se Deus ia ouvir a voz de Josué para obedecer. Que Deus é esse aqui, que volta atrás toda hora se arrepende, hora não se arrepende, um monte de praga uma atrás da outra. O sol e a lua são detidos. Olha o poder de Josué com Deus, como se fosse também, como eu já mostrei aqui sobre o Elias, e vou tornar a ler já aqui no livro de Lucas. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: olha só que poder, nossa, ele, né? Moisés, dentre outros personagens, eu acho engraçado isso aqui hoje. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Dando ordem pro sol e pra lua, cara, que poder. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? A pergunta aqui dentro do próprio texto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqui é como se fosse Deus lutando usando carne humana, para matar carne. Vamos agora observarmos aqui o que deve ser como se fosse Deus, no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54 a 56. Leiam vossas Bíblias, principalmente na Pentecostal, quando tem aqui a voz de dois dos discípulos aqui que andavam com Jesus, segundo a Bíblia. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis
de que espírito sois? Porque o Filho do Homem, nós chamamos como se fosse Deus homem. Deus, ninguém é semelhante a Deus. De novo, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Vamos parar bem aqui. É como se fosse dois tipos de deuses. Um latrocida e o outro que é para salvar a alma. Um que mata e outro que não mata. Aí, não é um espírito, o Criador, né, Santíssimo. Então como é que ele se fez carne no homem, para depois chamar o Filho de consolo e o tal chamado Espírito Santo de um consolo inferior? E eu volto a vos afirmar que Deus não mata ninguém. Tampouco Deus, o Todo-Poderoso, iria dizer algo nesse livro chamado Bíblia, que haverá o momento em que ele vai mandar descer fogo do sol para matar a humanidade. É uma das coisas que eu também acho muito bizarra e absurdo nesse livro. Vamos provar hoje aqui, já que o livro chamado Bíblia é contra a macumbaria, né? Feitiçaria, e vocês sabem o que significa a palavra mago, né? Mago é a mesma coisa que feiticeiro, que bruxo. Então como é que Deus, que eu vou mostrar para vocês que nos assistem, que a própria Bíblia comprova que Deus é um espírito, um só espírito, criador de tudo que existe. Jamais ele é a Trindade. Iria mandar magos, ou seja, bruxos, para ir visitar o Jesus da Bíblia. Não tem como, porque a própria Bíblia é contra a feitiçaria, idolatria, né? Dentre várias coisas que o livro condena. Então, não há como dizer que este livro aqui é de Deus. E jamais esse livro aqui foi inspirado no Todo-Poderoso. Agora coincide, lógico, que está escrito em Mateus 24, a marca da diferença no livro de Apocalipse. Gente, tão pouco houve dilúvio. Deus jamais faria isso. E jamais vai matar a humanidade com o calor do sol. Jamais. Vamos ler agora aqui o que está aqui, o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, onde finaliza falando do tal reino, que será um outro vídeo, bem engraçado também, mostrando as contradições desse livro aqui. Então, em Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Vamos lá, está na Bíblia, hein? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Idolatria envolve imagem de escultura. Eu demorei um pouco para fazer o próximo vídeo, aguardando alguém que contestasse os vídeos. Gente, o canal é para falar do que está escrito na Bíblia. Bíblia. Feitiçarias, bem aqui, ó, vamos frisar, feitiçarias tem a ver com mago. Mago é o mesmo que feiticeiro, que bruxo. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus. Certo? Agora vejamos o que é que a Bíblia fala também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vamos lá. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Novamente aqui, idólatras. Ei, você da igreja que tem imagens de escultura, qual é a justificativa para ter várias imagens tidas como santos? Santos são os anjos, hein? Santos são os anjos, e Santíssimo é o Criador.
Você aí que disse que a Bíblia foi um erro do Todo-Poderoso e que nós viemos da tal explosão chamada Big Bang. O que você tem a dizer, você ser, que se fossem eu outrora, em um passado bem remoto, eu seria crucificado ao falar isso aqui. Qual é a explicação para a tua igreja ter várias imagens de escultura, se a Bíblia é contra? Dentre outros aspectos que eu não quero e não vou poder agora, no momento oportuno, manifestar aqui o meu pensar. Você, diga aí que a Bíblia foi um erro de Deus, não foi Deus que escreveu essa Bíblia aqui. Quer dizer que Deus teve que colocar o nome dele no Jacó, o mentiroso da Bíblia. Que cidade santa é essa que vai descer do monte, do céu para ir para o tal monte Sião? Que Deus é esse que ia aclamar o nome de um dos filhos de Jacó para colocar lá numa ilusão de dizer que no céu tem cidade santa com 12 portas que representam os 12 filhos de Israel? E onde ficou o Rubem, que traiu o próprio pai como a concubina? Hein? Por que no céu vai ter 12 fundamentos com o nome de 12 apóstolos sendo representados? Que ilusão é essa? De descer cidade santa do céu para o monte Sião, como está escrito em Apocalipse? Isso é literatura, isso é infantilidade. Tanta infantilidade como acreditar, meus amados que nos assistem aqui, que Deus ia perder tempo para desenhar um boneco na areia do mar, para soprar na narina, para trazer o fôlego de vida. Tampouco Deus ia tirar, ao meu ver, da costela do Adão, chamado Adão aqui na Bíblia, para criar a mulher. Para quê? E eu não creio nisso aí. Isso aí para mim é infantilidade. Voltando aqui, fala aqui de novo aqui, dos idólatras. E qualquer que ama, que ame e cometa a mentira. Está aqui. Fala também aqui de feitiçaria. De novo aqui, os feiticeiros são magos. Aqui se remete que não vão herdar o tal reino de Deus, que a Bíblia fala que será outro vídeo. Agora vejamos aqui o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoeiro, feiticeiro, de novo, feiticeiro, bruxo, mago, encantador, necromante, praticante de magia, está aqui de novo, está na Bíblia, ou alguém que consulte os mortos. Até lembrei aqui do Saul, fui consultar a feiticeira para conversar com o espírito do Samuel. Ô infantilidade! Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Está bem aqui, ó. Aqui na Bíblia se refere a Senhor, como se fosse Deus. Tá? Deus não é nem um louco, nem um insano, para estar se contradizendo toda hora. Ou ele é a favor de feiticeiro ou não. Então como é que Deus, o Criador, ia mandar 3 bruxos, 3 magos, 3 feiticeiros para ir conhecer, visitar o Jesus da Bíblia? Na época do rei Herodes, que ficou pasmo, o rei Herodes ficou pasmo, né, ao saber do nascimento do menino Jesus, assim como toda a Jerusalém da época, afirmando os magos que deveria nascer o tal Jesus em Belém da Judéia, como afirmara o profeta
Qual profeta foi esse? Vamos já ver que foi o Isaías. Que vamos comprovar bem aqui, ó, que Isaías profetizou o menino Jesus no capítulo 11, versículo 1 a 5. Vamos ler aqui na Bíblia, para comprovar. E a Bíblia deixa bem claro que o Herodes tinha o intento era de matar o tal menino Jesus, que se chama Salvador, né? O que vocês veem aí, o que eu também vi, falando de Espírito Santo, de Trindade, eu vou afirmar bem que é só demônio. O diabo usa até crianças pequeninas de 3, 4 anos para ocupar o corpo, para sapatear, para falar em língua estranha. Língua estranha não, palhaçada em frases engraçadas. Isso sim, Deus não é dom. Vamos falar depois dos dons do tal Espírito Santo da Bíblia. Eu afirmo bem que, se for blasfema, que eu vá para o inferno. Deus não é Espírito Santo, não é Trindade. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, meus amados, aqui no livro do profeta Isaías da Bíblia, no capítulo 11, versículo 1 ao 5, diz o seguinte aqui, ó, já profetizando o menino Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Temor do Senhor. Deus não quer que ninguém o tema. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mandamentos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Matará o ímpio. Gente, no Velho Testamento, o que chama-se Deus da Bíblia, que não é, e eu vos afirmo que é Baal Peor, mandava matar todo mundo. Reis matarem tudo. Davi foi um. Saul foi o primeiro. E como que um homem que representa o Todo-Poderoso, que um dos mandamentos é não matar, vai pegar a espada, porque Saul não matou o rei, na época lá, que era para matar até os animais, e um representante, porque a Bíblia dá a entender que era representante de Deus. Ia pegar uma espada e atravessar no rei, parece que é o rei Agag, não estou lembrado aqui, parece, o rei lá na época lá, matar o rei e dizer: tu acabaste de rasgar o teu reinado, te diz o Senhor, colocará outro para reinar em teu lugar. Por que Deus ia fazer frutificar reis para se igualar a outras sementes? O nosso vídeo era para ter sido sobre templo. E vai ser comprovado logo no livro de Atos o aspecto sobre templo. Ou habita ou não habita. Paremos por aqui. Ficou uma mesclagem do 10º vídeo com o nosso 3º vídeo. Passagens bem interessantes e fortes que também que nós mostramos sobre feitiçaria. Feitiço, feitiçaria são demônios nos corpos humanos. É isso que significa. Aquele grande abraço. Eu espero que vocês compartilhem, por favor, e tenham paciência para ver, porque isso ficou um pouco longo.